Olá, pessoal. Retomando um pouquinho o último ATPCA, em que foi apresentada a ferramenta WordWall para vocês, algumas atividades que eu realizei para os meus alunos com dificuldades de aprendizagem, né, ou deficiências. Hoje eu vou apresentar um pouquinho essa ferramenta de como se elabora uma atividade por meio do WordWall. Então vamos lá, pessoal. Aqui no caso eu estou no Google, né, no buscador, e eu vou digitar WordWall. Primeira opção que apareceu aqui para mim, né, crie lições melhores mais rapidamente. Esse é o layout do site, né, da página. No meu caso eu já tenho um perfil, eu já estou logado, mas a primeira coisa que vocês vão fazer ao entrar é se cadastrar, que nada mais é do que colocar um e-mail e uma senha. Aí depois nós vamos aqui em cima, ó, criar atividade. Essas são as opções que a gente tem na possibilidade gratuita, né? Na opção gratuita. Para o nosso objetivo aqui é que eu mostre para vocês a criação de uma atividade, de uma possibilidade. Ao entrar, vocês têm que explorar um pouquinho cada uma dessas opções para ver qual se adequa melhor à atividade que você quer criar. E para o nosso vídeo não ficar muito longo, né, pelo tempo que a gente tem aqui no ATPCA, eu já pensei a atividade que eu quero criar. Então, eu já fiz uma seleção de imagens, já pensei um pouquinho nas perguntas. E eu escolhi esse aqui, ó, questionário de show de jogos, para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa, eu vou criar um título para essa atividade. Então, a minha atividade, o tema dela é ginástica de condicionamento físico. Quero falar um pouquinho sobre as capacidades físicas, que é um tema agora do 7º ano. Aí eu venho aqui para a primeira pergunta. Capacidade de aguentar, suportar uma atividade por um longo período de tempo sem fadiga. E aí eu quero que o meu aluno relacione essa descrição que eu dei, né, a qual capacidade física que ela se refere. Então, agilidade, flexibilidade, velocidade, resistência ou força. Aqui no caso são as 5 capacidades físicas que mais aparecem para o 7º ano. E aí eu preciso registrar a resposta correta. Então, resistência, eu venho aqui na frente e registro ela como a resposta certa. Dou aqui adicionar mais uma pergunta. Então, agora a capacidade de realizar um movimento no maior tamanho possível. Né? Amplitude, poderia colocar tamanho aqui entre aspas, né? Então, eu estou me referindo à força, à velocidade, à flexibilidade, ele vai misturar. Então, a ordem que eu vou digitar aqui não importa e não necessariamente vai aparecer nessa ordem. Resistência, então eu vou lá e clico na opção correta. Eu poderia colocar imagens para descrever cada uma dessas capacidades físicas, mas nesse caso aqui eu não quero, eu quero só a descrição. Aí eu vou para mais uma pergunta.
capacidade de realizar um movimento no menor tempo possível. Então, vamos lá. Velocidade, resistência, agilidade, força. Qual tá faltando aqui? Flexibilidade. Então, eu venho aqui e registro a opção correta, né? Velocidade. E aí, eu poderia colocar todas as capacidades físicas, que normalmente é o que eu faria na atividade, mas só para não deixá-la muito longa aqui, e eu dar um exemplo com imagens. Então, eu vou adicionar uma outra pergunta. Agora, eu quero assinale a alternativa que corresponde corretamente a imagem à capacidade física predominante. Então, aqui no caso, eu vou escolher a imagem. Quando a gente coloca para selecionar uma imagem, eu posso pesquisar ela aqui, né? Então, eu posso colocar aqui, agilidade. Escolher o tamanho da imagem que eu quero, então eu quero uma imagem grande. Então, olha lá, eu tenho essas opções como agilidade. Então, eu vou pegar aqui essa imagem. Depois eu quero uma outra em relação à força. Quero uma imagem grande. Então, aqui, força. Aí, eu vou colocar mais uma. Flexibilidade. Vou escolher uma imagem aqui de flexibilidade. Ou então, eu posso vir aqui e fazer o upload de alguma imagem que eu já tenha. Então, eu vou pegar aqui uma de velocidade que eu já tinha escolhido. Então, eu quero que o meu aluno assinale a alternativa que corresponde corretamente à imagem à capacidade física predominante. Então, eu tenho que uma delas só tem que bater, né? Então, a primeira aqui eu vou colocar que ela se refere à força. A segunda eu vou colocar que ela se refere à flexibilidade, que é a velocidade, que é a alternativa correta. E aqui eu vou colocar agilidade. Agilidade. Aí eu também preciso assinalar a alternativa correta. Aqui, velocidade. Aí vou fazer mais uma perguntinha, né, que eu poderia colocar em relação ao estudo aqui da ginástica de condicionamento físico. Então, o mal do século XXI responsável por inúmeras doenças devido à falta de atividade física, devido à falta da prática de atividades, exercícios físicos, é chamado de, e aí eu vou colocar aqui para eles, né? Obesidade, sedentarismo,
diabetes, colesterol alto. Então, eu vou assinalar aqui a alternativa correta, sedentarismo. Depois que a gente elaborou todas as perguntas que a gente queria, colocou o título, eles dizem que tem que ser no mínimo 5 perguntas e no máximo 100. A gente clica aqui em feito. Então, eu já estou salvando, criando a minha atividade. É automático. Então, aqui já a atividade já foi criada. Então, eu vou clicar em Start para ver como que ela está, né? Então, olha lá, capacidade de aguentar, suportar uma atividade por um longo período de tempo sem fadiga. Aqui tem a opção de tempo, né, que vai estourar. A gente pode tirar também, já vou mostrar como. Então, resistência. A questão 2. Capacidade de realizar um movimento no maior tamanho, amplitude. Então, eu venho aqui em flexibilidade. CT. Aí ela vai dar o resultado, vai dar o tempo de bônus, essas coisas todas a gente consegue editar. Então, a terceira questão, capacidade de realizar um movimento no menor tempo possível. A velocidade. Então, ela vai checar aqui toda... Assinale a alternativa que corresponde corretamente à imagem à capacidade física. Olha lá, a imagem da velocidade não saiu boa. Então, já sabe que aqui teria que colocar uma outra imagem. E a última questão, o mal do século XXI, responsável por inúmeras doenças devido à falta de prática de atividades físicas, o sedentarismo. Então, aqui a atividade foi criada, né? Terminou. Isso. Aqui embaixo a gente tem a opção, ó, o cronômetro, contagem regressiva, estava em 30 segundos. Se é uma atividade que o aluno vai só brincar, né, não precisa ter tempo nenhum. Quantas vidas ele vai ter, se a gente quer colocar 1, 2, 3, quantas vidas, ou ilimitada. Perguntas antes de uma rodada bônus, né? Então, se a gente vai dar essa chance de bônus ou não, ó, nunca. 1 ou 2, 3 perguntas. O tempo extra, né? As opções que a gente quer dar aqui. Mostrar as respostas para os alunos, né? Então, a gente define como padrão de modelo dessa atividade, se eu quero aplicar nessa atividade, ou normalmente se eu vou fazer outras atividades nesse modelo, eu posso definir como padrão. Então, sempre não vai ter o cronômetro, já deixo, né, número de vidas ilimitada, eu já coloco isso aqui como um padrão que eu sempre vou utilizar. E aqui ele sai um ranking, né, dos alunos, as pontuações, se a gente quiser brincar com eles em termos de ranking, é ali que a gente coloca. Se eu precisar mexer em alguma coisa, então a gente viu lá que não tinha saído muito bem a imagem da velocidade, então aí eu vou ter que editar. Essa imagem aqui não tá boa, então eu vou clicar aqui e eu vou remover e vou escolher uma outra. Olha lá, aqui eu tenho outras imagens, posso escolher no formato grande, que vai sair, olha lá, vai ficar melhor para os alunos visualizarem. Então, eu vim editar e vou colocar de novo para salvar. Não vou entrar, né, fazer, porque a atividade é a mesma, então não vou colocar aqui de novo para vocês. Essa mesma atividade, nesse formato que eu criei, dessas perguntas, daria para ela se transformar num questionário,
Então, olha, ele mesmo, o jogo mesmo, o site mesmo já mudou o layout. Olha lá, capacidade de aguentar, suportar uma atividade por um longo período de tempo. Então, resistência. Capacidade de realizar um movimento no maior tamanho e amplitude possível. Flexibilidade. Então, eu vou respondendo a mesma, não gostei desse layout, então eu vou experimentar a brincadeira de abre a caixa. São as mesmas perguntas que eu criei em formatos diferentes. Então, abriu a primeira lá, ó, capacidade de realizar um movimento no maior tamanho, amplitude possível. Flexibilidade. Eu vou abrir uma outra questão. Capacidade de realizar um movimento no menor tempo possível. Então, vamos dizer lá que eu errei. Né? Vai dar como errado. Olha lá, fechou, trancou para mim. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à imagem à capacidade física predominante. Então, velocidade. Então, daria nessas opções aqui a mesma atividade, as mesmas questões que eu criei, daria para modificar o layout da atividade, tá? Aí aqui embaixo, pessoal, a gente tem compartilhar. Compartilhar com outros professores, né? Você torna pública a sua atividade para que outros professores possam utilizá-la, o que é bem interessante, e compartilhar com os estudantes. Então, eu vou colocar aqui, definir a atribuição. Aqui, né, insira o nome, se a gente vai deixar para que o aluno coloque, né, o nome, se identifique, ou vai permanecer anônimo. Se é uma atividade de prática, uma atividade de avaliação, é interessante sempre que tenha o nome do aluno. Aqui a data limite, se a gente vai colocar um horário, uma data, né, de prazo aí de entrega da atividade, de realização da atividade. Mostrar as respostas, fazer com que os alunos consigam ver, né, aquilo que eles acertaram e erraram. Entre os melhores significa manter o ranking, né? E o comece de novo seria se o aluno tem a tentativa de depois fazer de novo. Se for uma atividade avaliativa, a gente tira, né? Se for uma questão só de prática, de treino, né, de fixação, a gente pode manter para que ele faça várias vezes. E aí, começar. Você pode compartilhar copiando o link e envia, né, via o WhatsApp, por exemplo. Pode mandar via e-mail ou compartilhar via Google Classroom. Então, se eu clicar aqui no Classroom, eu já posso colocar o meu perfil e entrar no meu Google Classroom. Então, olha lá, eu vou compartilhar com que turma, né? Eu posso escolher as turmas que eu quiser e eu ponho ir, né, para compartilhar a atividade. E aí, feito. Aqui em cima, ó, tem comunidade, que são os jogos, as atividades que foram compartilhadas por outros professores. Então, olha aqui, tem atividade de inglês, né, tem atividades de matemática, tem atividades de português, tem atividades de todas as outras disciplinas que os professores criaram e compartilharam, para que a gente possa utilizar as atividades criadas por eles. E no meu caso, né, aqui, depois que eu criei a atividade, tem aqui em cima meus resultados. Ah lá, a atividade que eu criei, por enquanto ninguém fez. Então, eu não tenho nenhum resultado, porque o meu eu não salvei, né, eu não coloquei para validar, mas aqui apareceria, ó, quem foi o melhor, né, o segundo, o terceiro, faz um rankingzinho, uma pontuação, e aqui dá as questões, né, questão por questão, quem que acertou, quem que errou, tem todos esses dados, né, dos resultados aqui, que é bem bacana também. Então é isso, pessoal, eu me coloco à disposição para ajudar com as dúvidas, né, se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo para a gente fazer juntos, né, sem problema algum. Essa ferramenta, assim como todas as outras, é necessário que a gente entre e explore um pouquinho, vai fuçando, né, eu digo, descobrindo um pouquinho todas as funcionalidades dela.
É claro que eu também, né, não sei todas, cada vez que eu entro para elaborar uma atividade, eu descubro alguma coisa nova, e é assim que a gente vai aproveitando, né, tudo que ela tem aí para oferecer para a gente ir modificando, né, criando um pouquinho de atividades diferentes para os alunos, tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Suelen e a pedido da Valéria, eu vou compartilhar rapidamente com vocês algumas atividades que eu utilizei na plataforma WordWall, tá? Eu montei algumas atividades com o objetivo de fixação do conteúdo mesmo. Então, eu utilizo normalmente na semana de estudos intensivos, e é uma forma dinâmica, divertida dos alunos fixarem o conteúdo que foi trabalhado durante o bimestre. Não vou me alongar muito, porque a Catarina já detalhou para vocês como funciona, né? O passo a passo. Então, na verdade, eu vou só mostrar como eu fiz as atividades, como elas ficaram, e se alguém tiver alguma dúvida depois, é só me chamar no particular, tá? Ó, essa primeira atividade eu fiz com a unidade temática de lutas, né, pro 8º ano. E eu coloquei as perguntas, né, sobre lutas. E a atividade, ela é um esquema de perseguição de labirinto. Então, a própria plataforma, ela já monta tudo. Você só coloca a pergunta e as alternativas. E ela já coloca o bonequinho lá para ele brincar. Então, os alunos, eles gostam muito, porque além de eles aprenderem, eles têm que se divertirem, né? Então, ó, a pergunta é: quais desses são os golpes do karatê? Então, ele tem que ir com o carinha lá na alternativa correta e fugir dos inimigos lá, que é tipo Pac-Man, né? Assim que ele acertar a alternativa correta, ele vai passando para as próximas fases. E aí eu coloquei, acho que 10 questões nessa daqui. Ele vai passando de fase. Se ele passar, conseguir acertar tudo e num tempo legal, ele vai ficando em primeiro no ranking, né? Eu fiz um ranking da sala. Então ele tem que ir procurando, ó, qual dessas lutas é o Uka Uka. Então ele tem que ir fugindo dos bonequinhos lá e ir procurando a alternativa correta. Então, essa é uma dos jogos da gamificação que eu montei. Além dessa daqui, eu também fiz algumas outras gamificações, né? Os outros. Fiz também para trabalhar as aulas de projeto de vida que eu trabalho, que eu dou aula também. Então, eu fiz uma que é Abra a Caixa, que é também um quiz, onde ele clica na caixa e aí sai uma perguntinha. Nesse caso aqui é uma de habilidade socioemocional. Então, qual caixa ele quer? Ele escolhe uma caixinha, aí sai a perguntinha, né? No caso, uma perguntinha de PV, e ele tem que procurar aqui qual a habilidade socioemocional que foi pedida na caixa. Clicando na alternativa, ele vai para a próxima fase, assim como também no Pac-Man, tá? Além dessa, tem também uma outra atividade que eu montei, que é que era para uma eletiva. Essa daqui, ele tem que observar a imagem e encontrar qual a modalidade esportiva que está e associar a imagem à habilidade, à modalidade esportiva. Então ele vai clicar, por exemplo, eu tô procurar aqui o futebol. Onde que está o futebol dentro das imagens aqui? Então ele vai procurar a imagem e vai ligar com a respectiva palavra. E assim que ele terminar, juntando as modalidades, ele envia a resposta e sai para ele quantas ele acertou, quantas ele errou. Sai um gráfico que vem para mim também para eu analisar, tá? Eu acho que basicamente são essas. Tem algumas outras. Essa daqui é semelhante à da Catarina, do quiz.
E são essas as atividades que eu montei. Uma pena uma coisa ruim do WordWall é que só pode montar 5 atividades gratuitas. A partir da quinta você tem que fazer o pagamento, né? Mas é uma proposta muito boa. Então eu gosto bastante de utilizar e fica a dica aí para as aulas de educação física de vocês também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode enviar para mim pelo WhatsApp. Em particular, eu posso ajudar também, tá? Até mais.